Amen. Turn to Jeremiah chapter 9. Vamos no livro de Jeremias, capítulo 9. Verso 22 a 25. Jeremias capítulo 9, verso 22 a 25. No nosso movimento tem bastante discussão a respeito da frase "Assim diz o Senhor". No verso 22, Jeremias diz: Deus fala a Jeremias o seguinte: Speak, thus saith the Lord, even the carcass of men shall fall as dung upon the open field, with a handful after the harvestmen, and none shall gather them. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela traz o segador, e não há quem a recolha. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso. We can go to many such verses that talk about thus saith the Lord. A gente pode ir a vários versos que falem um assim diz o Senhor. And this phrase has been used and abused for the last 30 years since this movement came into existence. E essa frase já foi usada e abusada por esse movimento ao longo dos últimos 30 anos. What's changed over the last 5 years O que mudou ao longo dos últimos 5 anos is that in the olden days it was the church who would attack us for not doing a thus saith the Lord. é que antigamente era a igreja que nos atacava ao se referir num assim diz o Senhor. Înainte să vorbea despre biserică, ea era cea care ne acuza că nu spunem un așa zice Domnul. But now those attacks are within our movement, between those who have carried on in the faith and those who have left the movement. E agora os ataques sobre o assim diz o Senhor está vindo de dentro do movimento, daqueles que continuaram na fé e aqueles que deixaram a fé. Continual theme that those who leave the movement always accuse those who are following God as not holding up to a thus saith the Lord. E o tema é o mesmo. Aqueles que deixaram o movimento continuam a acusar aqueles que estão no movimento de não usarem um assim diz o Senhor. Se supun unui așa zice Domnul. When you read from Acts of the Apostles, page 68, A gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, página 38, parágrafo 2, lá no final do parágrafo. not to be set aside for a thus saith the church or a thus saith the state. The crown of Christ Atos dos Apóstolos, página 38, parágrafo 2, no final do parágrafo. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja ou assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Sau puterilor pământești. The context of this is chapter 27, the church of Ephesus. O contexto disso é o capítulo que diz sobre a igreja de Éfeso. When the claims of the church conflict with the claims of the world, Quando aquilo que a igreja clama entra em conflito com aquilo que o Estado God rather than man,
clama, a gente deve obedecer a Deus ao invés de obedecer o homem. God's word must be recognized as above all human legislation. A palavra de Deus, ela deve ser reconhecida acima de toda a legislação humana. People take this concept of a thus saith the Lord As pessoas pegam esse conceito de um assim diz o Senhor and they level it at their own brothers and sisters rather than leveling it in the way that Ellen White used it in a passage that eles usam isso, atribuem isso aos seus irmãos e irmãs, ao invés de usarem da mesma forma que Ellen White se refere aqui. today there's a controversy going on in this movement Hoje existe uma controvérsia acontecendo no nosso movimento, begun by Future for America and its allies começando por Future for America e seus aliados, de către Future for America și aliații ei, those brethren who follow that ministry, os irmãos que seguem o movimento do Future for America, and they're claiming that this movement is now no longer following a thus saith the Lord. We're doing our own thing. We're out of the word. eles estão dizendo que esse movimento ele não usa mais um assim diz o Senhor. Nós estamos fazendo hoje do nosso próprio jeito. Throughout this camp meeting, Durante essa campal, I've shown over and over again eu mostrei por diversas vezes has not followed a thus saith the Lord from its inception. que este movimento ele não seguia um assim diz o Senhor, não segue um assim diz o Senhor desde o seu início. And I'm not sure why people in this movement are not intellectually honest enough to believe and accept that. E eu não sei como as pessoas desse movimento não são intelectualmente honestas para não aceitarem isso. cer să înțeleagă acest lucru. My position has been clear from the very beginning. A minha posição é clara desde o início. De la început. We have the authority given to us by God through the Holy Spirit Nós temos a autoridade to make de Deus, dada pelo Espírito Santo, He instructs us to. para fazermos aplicações conforme Deus tem nos instruído. Sfânt și prin lucrătorii lui Dumnezeu să facem instrucțiuni acolo unde El ne-a spus. We're not doing anything different than Jeremiah did, or Paul did, or Isaiah did. Nós não estamos fazendo nada diferente do que Jeremias fez, Paulo ou Isaías fizeram. Isaia. What we are following O que nós estamos seguindo we're following the same plan that the prophets of old followed. é o mesmo plano que os profetas seguiam. Au făcut și profeții din trecut. You take an established portion of inspiration, Você pega uma porção estabelecida das Escrituras, Acțiune clară din Biblie stabilită. da inspiração, passage, você cita essa passagem and you make a present day application. e você faz uma aplicação presente. And almost every single time, E quase todas as vezes, a aplicação presente não é a mesma do que a original. Fiecare dată aplicația la timpul prezent nu a fost aproape niciodată la fel ca originală. I've highlighted this over and over again through the years. Eu enfatizei isso de diversas formas ao longo do ano. Everybody knows my public record on this issue. Todos sabem o meu registro público sobre esse assunto. Publice cu privire la această problemă. Many teachers, Muitos professores têm aceitado isso Sau lideri au acceptat acest lucru. they know it's correct. e eles sabem que é correto. They've taught the same thing. Eles ensinaram a mesma coisa. There's recorded evidence to show this. Tem muitas evidências gravadas para mostrarem isso. And yet today, E ainda hoje, those same brethren, those same teachers esses mesmos irmãos, mesmos professores, are now walking away from these truths. estão se desviando dessas verdades. In Habakkuk chapter 2, Em Abacuque capítulo 2, verse 2, verso 2, it says the following. fala o seguinte, Abacuque 2, 2. Say upon tables, that he may run that readeth it. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Quando Ellen White comenta sobre essa passagem, Quotes what the Millerites did ela cita aquilo que os mileritas fizeram Au scris mineriții. and confirms that they were correct. e confirma que eles estavam corretos. And she explicitly states that the vision mentioned in chapter 2, verse 2 is the 2300 day prophecy
of Daniel 8:14. E ela fala especificamente que a visão é um cumprimento desse capítulo 2, se refere às 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8 de Daniel. É isso é o que ela diz. That's what the Millerites said. Isso é o que os mileritas falavam. It is not. Și nu. E não é. Habakkuk chapter 2 verse 2 is not referring to the 2300-day prophecy. Abacuque 2, verso 2 não está se referindo às 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. 2, versetul 14. You know it's not. Você sabe que não é. You can prove it's not. A gente pode provar que não é. Everybody knows that it's not the 2300 days. Todos sabem que não é os 2.300 dias. Yet Ellen White says it is. E ainda Ellen White fala que é. Așa este. Se vorbește despre asta. E hoje, Astăzi, I eu and like thinking brethren e outros irmãos falam que não é. frații mei care gândesc ca mine, spunem că nu e așa. so who is correct? Então, quem está correto? Habakkuk, Abacuque, Miller, Miller, Ellen White, Ellen White or us? ou nós? The answer is A resposta é: it depends who you ask. depende a quem você perguntar. Depends what dispensation you live Depende da dispensação que você está vivendo. Stațiune trăiești. in. In their own history, Na sua própria história, every single person is correct. cada pessoa está correta. Fiecare individ în acea istorie este corect la rândul lui. This wrong understanding of inspiration Esse mau entendimento da inspiração happened over and over. aconteceu por muitas vezes. A avut loc din nou și din nou și din nou. Habakkuk chapter 2 Abacuque capítulo 2 is the same subject, é o mesmo assunto, issue, o mesmo problema 26. de Levíticos 26. Problemă în Habacuc capitolul 2, precum găsim și în Leviticul 26. When the Millerites looked at Leviticus 26 Quando os mileritas olharam para Levíticos 26 and they changed the 7 times, e eles mudaram os sete tempos, a prophecy that lasted 2,500 years, há uma profecia que dura 2.520 anos, which they call the 2520, o que a gente chama de 25-20. 20. when we see their studies, Quando a gente vê o estudo deles, say they were correct. nós dizemos que eles estão corretos. If you go to Leviticus 26, Nós falamos que se você vai para Levíticos 26, in verse 18, 21, no verso 18, 21, 24 e 28, În versetele 21, 24, 18, 21, 24 e 28, it says 7 times, nós falamos que quando diz sete tempos, duration or a period of está falando sobre duração, período de tempo, 2,520 years. 2.520 anos. de ani. So the subject in that passage, Então, o assunto daquela passagem duration. é um assunto de duração. Pasaj este subiectul duratei. Every theologian in Todo teólogo na nossa igreja sabe que isso está errado. Biserica noastră știe că acest lucru e greșit. and yet this movement, E ainda este movimento, Mișcare in our ignorance, na nossa ignorância e cegueira, și orbirea noastră refused to accept their position negávamos a aceitar a posição until deles, we came across methodology, até a gente se deparar com metodologia, until we were willing to allow the rules to dictate for até estarmos dispostos a deixar que as regras determinem aquilo que verdadeiramente é. until you understood the subject Até que você entenda o assunto de 4 dispensações înțelegem în sfârșit subiectul celor 4 dispensațiuni. or a progressive punishment in 4 steps. ou um castigo progressivo em 4 partes. And that, Quando você entende isso, then you understand então você entende que Levíticos 26 duration, it's about não é sobre duração, mas intensidade. Leviticul 26 nu este vorba despre durată, ci despre intensitate. if you turn to Leviticus 26, Se você vai a Levíticos 26, the reason we know that to be so a razão que nós sabemos que isso é verdade, que isso acontece, Adică intensitate. because after talking about the 7 times, é porque após falar 7 tempos em 4 De timpuri în 4 passos susceptíveis, get to verse 34, sucessíveis, nós vamos para o verso 34. says, then shall the land enjoy her Sabbath as long as it lieth desolate, and ye be in your enemy's land, even then shall the land rest and enjoy her Diz o Sabbath. seguinte, verso 34. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. se va bucura de sabatele ei. This Sabbath rest Esse descanso do sabático is the
70 years of captivity São 70 anos de cativeiro que Israel experimentou quando eles foram cativos na Babilônia. 1,000-year prophecy. Isso não tem nada a ver com os 2.520 anos, profecia de 2.520 anos. And 2520. we should admit and recognize A gente deveria admitir e reconhecer isso. Cunoaștem lucrul acesta. And if we were to make that step, Então, se a gente tomar esse passo, Pas, să recunoaștem. then we could make the next step então a gente pode tomar o próximo passo and acknowledge that the Millerites, e reconhecer que os mileritas this passage, fizeram uma aplicação desta passagem. Asta a fost să fac o aplicație a acestui pasaj. and the application of that E a aplicação desta passagem is shown on these two charts. é mostrada nesses dois diagramas. Date pe aceste două hărți. And were they correct to make that application? Estavam eles corretos a fazer essa aplicação? Yes, they were. Sim, eles estavam. I have no problems. People in this movement have no Eu sei que pessoas neste movimento application. não têm nenhum problema disso estar correto nessa aplicação, dessa aplicação estar correta. But to say that that's what Mas dizer que talking about in Leviticus 26 is incorrect. Mas dizer que era sobre isso que Moisés estava falando em Levíticos 26 está incorreto. Não está correto. Incorect. It's easy to demonstrate that. É fácil demonstrar isso. So when we start talking about a thus saith, Então, quando a gente começa a falar sobre um assim diz o Senhor, Ce Domnul, we need to be clear exactly what that means. nós precisamos estar claros do que realmente aquilo quer dizer. la ce se referă acest lucru. It doesn't mean misreading Não quer dizer de ler de forma errada and manipulating the passage. e manipular a passagem para fazer com que a passagem diga aquilo que nós queremos que ela diga. Facem să semnifice ceea ce vrem noi să semnifice. And the reason we do that E a razão por que fazemos isso is because we don't understand é how. porque nós não entendemos como as parábolas funcionam. If you reject parable teaching, Se você rejeita ensino por parábolas, Leviticus 26 você é forçado a fazer is a prophecy. que Levíticos 26 seja uma profecia de 2.520 anos. However, Portanto, if you accept parable teaching, se você aceita ensino por parábolas, Deci, sau accepti învățătura prin parabole, then you know então você sabe that Leviticus 26 is the literal or natural que Levíticos 26 é literal ou natural, un literal sau un natural, and then you can make a spiritual act, então você pode fazer uma aplicação espiritual, iguală la literal. which is what the Millerites did. que é o que os mileritas fizeram. Now you've been shown earlier this week Então, foi mostrado a você no começo da semana, by the Arian's presentation, na apresentação do irmão Aaron, the 2520, como a gente pode pegar os 2.520 anos and we further progress that prophecy, Și e a progressão dessa profecia, profeție. that parable. essa parábola. We no longer make it 2,500 years. Nós não fazemos mais 2.520 anos. What do we do with that? O que nós fazemos com isso, então? We turn it into 126. A gente transforma em Turn it into 151. 1260. 51. How do you get 151 from Leviticus 26? Oare cum putem lua noi Como você usa o número 151 em Levíticos 26? Você não consegue fazer isso. Daniel chapter Você não consegue nem fazer isso em Daniel capítulo 5. That's what we do in our movement. E assim é o que isso é o que nós fazemos no nosso movimento. Isso não é um assim diz o Senhor. nu până așa zice Domnul. These are pure, simple applications Isso é uma of a thus saith the Lord. simples aplicação de um assim diz o Senhor. Nu-i așa zice Domnul. A thus saith the Lord Assim diz o Senhor, Daniel 5, Daniel 5. says that many diz mene tekel fasim. În Daniel capitolul 5 spune așa. Mene, mene, tekelu farsim. means that the kingdom of Babylon Quer dizer que o reinado de Babilônia é quebrado e dividido entre os medos e persas. Că împărăția Babilonului este împărțită, distrusă și împărțită medoperșilor. it does not mean 126 shekels. Nu înseamnă 126 de shekeli. This is breaking Miller's rule number 5. Isso está quebrando a regra 5 de Miller. Calci regula numărul 5 al lui Miller. The Bible is supposed to be its own interpreter. A Bíblia deve ser a própria interpretação, não Strong's Concordance, a concordância Strong's. That there are manipulators Aqueles que diz que scriptures existem abusadores e manipuladores das escrituras, Suntem manipulatori
difamatori și abuzatori ai Scripturilor, and these people are in E essas pessoas estão no movimento. în mișcare, those people who are making those accusations should look in the mirror, As pessoas que estão fazendo essa acusação devem se olhar no espelho. because it's those very people Porque são essas mesmas pessoas que não estão seguindo as regras. care nu urmăresc regulile și nu le ascultă. thus saith the Lord, Assim diz o Senhor de Daniel 5, 126 shekels. não é. Așa zice Domnul din Daniel, capitolul 5, nu se referă la 126 de shekel. That's an application Essa é uma aplicação Este să fie o aplicație that we can derive using Strong's Concordance. que a gente pode usar, definir, né, usando a concordância Strong's. Strongs. And we go to other Bible passages, Então a gente vai para outras passagens bíblicas the number 151. para pegar o número. Biblice de unde putem lua 151. If we're serious, Dacă noi suntem serioși, people in this side of the movement or people who are with the Future for America, Se a gente está em dúvida entre essas pessoas que estão nesse movimento e as pessoas que estão no movimento de Future for America, Bible study, se você é sério sobre estudo bíblico, faci tu studiul tău biblic, like everybody claims, exact cum fiecare că e serios, se todos falam following men, que você deve parar de seguir homens e começar a pensar por você mesmo, să mai fii urmaș al oamenilor și să începi să gândești pentru tine. ask yourself, pergunte a si mesmo quem está correto, Cine este corect? us nós or Daniel? ou Daniel. Sau Daniel? When we have our version of what many take on Quando a gente tem a nossa versão do que Mene Mene Tekel Farsin quer dizer, ou a versão que Daniel quis dizer. Ceea ce gândea Daniel că este mene techelu farsim. If you want to go for a thus saith the Lord, Se você quer ir por assim diz o Senhor, ask Moses what he meant. pergunte a Moisés o que ele quis dizer. La ce s-a referit el? Don't ask Miller. Não pergunte a Miller, Miller, porque Miller his own wisdom, fez as coisas pelo seu próprio sabedoria, pelo seu próprio entendimento. facetiously. E eu não faço isso de forma Suspicios. Was guiding his mind. Sunt sigur că superficial. Eu digo que os anjos guiaram a Miller para ele chegar às conclusões que eles chegaram. But the conclusions he came to were not the same ones that Moses was seeking. Mas as conclusões que ele chegou não foram as mesmas a que Moisés estava se referindo. When Ellen White talks about Habakkuk Quando Ellen White fala sobre Abacuque capítulo 2, capitolul 2, or Ezekiel chapter 12, ou Ezequiel capítulo 12, Ezekiel chapter 12, Ezequiel capítulo 12, a visão. what vision is that? Que visão é essa de Daniel 12? De Ezequiel 12? 20 or the 2300 days, Não é a visão de Daniel, certainly not the way the Millerites understood it. ou não como os mileritas entendiam. It's the vision É a visão que está conectada a Daniel. Ezekiel chapter 8 and 9. É a visão que está conectada a Ezequiel capítulo 8 e 9, Destruction, que é a destruição Jerusalem. de Jerusalém. spre distrugerea Ierusalimului. We can go over and over, example after example, A gente of what pode the Lord is. ir exemplo atrás de exemplo do que quer dizer assim diz o Senhor. Vrem să demonstrăm ce înseamnă un așa zice Domnul. Ask Ezekiel Pergunte a Ezequiel who those men are quem eram aqueles homens, from the north to destroy Jerusalem. quem eram aqueles homens que vêm destruir Până care vin din nou de Jerusalém. Eles não eram anjos. They're not bad people at the end of the world. Eles não eram pessoas más It's a symbol of Babylon. no fim do mundo. Esse é o símbolo de Babilônia. Babylon destroys Jerusalem Ao Babilônia destruir Jerusalém. Ierusalimul. in the time of Jeremiah. No tempo de Jeremias, Daniel, Ezequiel. Mia, Daniel, Ezechiel. For us to claim that those men are something different than Babylon, Para falarmos que esses homens são diferentes do que Babilônia, Oameni sunt ceva diferit de Babilon. then what we have to do então o que nós temos que fazer is make an application. é fazer uma aplicação. And we include Ellen White. E nós incluímos Ellen White. Această aplicație și pe Ellen White. That's why if you read her writings carefully, Se você ler então os seus escritos cuidadosamente, she'll tell you that those ela te falará que esses homens another thing somewhere else. Ea îți va spune são uma coisa că ceva într-o parte și ceva e são de uma parte são uma coisa e de outro lado são outra. Wheat and the tares. Mateus 13, o joio e o trigo. What? Cristo diz o quê? When referring to the field, Se referindo ao campo. he says the field is the world. Ele diz que o campo é o mundo. Terenul spune că terenul este lumea. Is that a thus saith the Lord or not? Esse é assim diz o Senhor ou não? Of course it is. Claro que é. Because
Lord said it so. porque Deus disse que era. Ellen White says, Ellen White diz: no, the world, não, church is not o mundo. the field is not the world. Ellen White diz que o campo não é o mundo. Câmpul sau terenul nu reprezintă lumea. She disagrees with Christ. Ela está em desacordo com Cristo? Ela diz que o campo é a igreja. Christ Object Lessons beginning around page 70. Parábola de Jesus, começando mais ou menos na página 70. Pagina 60. How can she go against what Christ said? Como que ela pode ir contra aquilo que Cristo diz? Lui Hristos. Because she is making an application Porque ela está fazendo uma aplicação Face o aplicație that's applicable and important que é aplicável e importante para a igreja de Deus para o final do tempo. ca Dumnezeu a sfârșitul lumii. Does she have a right to do that? Será que ela tinha algum direito para fazer isso? Are ea dreptul să facă asta? She certainly does. Certamente We sim. have no problem Nós não temos problema ao permitir que ela faça aplicação. Cu ea când face aplicații. She then goes on to tell you Então ela vai te dizer Spune, those tears que esses sometimes are magazines, câteodată esse joio, algumas vezes representam revista, oameni, algumas vezes homens, algumas vezes falsas doutrinas. what a tear is. Então me diga o que é o joio. One thing or many things. Uma coisa ou muitas coisas? We are playing loose and careless with this concept of a thus saith the Lord. A gente está se enganando no conceito de um assim diz o Senhor. Nós não estamos prestando atenção num assim diz o Senhor. We're taking a beautiful phrase and manipulating it A gente pega uma frase bonita e manipulamos para o nosso, do nosso próprio jeito. and we should not do that. E nós não deveríamos fazer isso. Using this phrase, Nós usamos essa frase the truthfulness of statements that are para destruir citações que os nossos irmãos estão ensinando. ce o folosim pentru a noi luăm aceste declarații și noi luăm această frază și o folosim să distrugem declarațiile pe care fratele și surorile noastre le-au făcut. in my first presentation. E na minha primeira apresentação, I addressed an issue, eu falei sobre um problema. and the issue is E o problema é Future for America are now making personal attacks que Future for America and other leaders in está fazendo ataques pessoais contra mim e outras pessoas do movimento. Împotriva altor lideri. and they're using these attacks E eles estão usando esses ataques our credibility. para nos descredibilizar. Scădeze credibilitatea noastră. So if you suspect that I lie or I don't keep my word, Então, se você acha que eu estou mentindo, ou eu não estou mantendo a minha palavra, ou estou ensinando coisas erradas, present a prophetic argument, então quando eu apresentar um argumento profético, você não vai acreditar em mim, because I'll have no credibility. porque eu não tenho nenhuma credibilidade. Now, this is a debating skill. Então, isso são atitudes de debate. By the first presentation that we had, the title was addressing Então, esse é o motivo porque o título da nossa primeira apresentação era sobre técnicas de debate. to discredit people is a straw man technique. E essa é uma técnica que as pessoas usam, seria a técnica do falácias de espantalho, para descredibilizar as pessoas. The following assertion Então, quando o Future for America fala a seguinte afirmação, me, Paminda, eu, Parminder, I am a careful and detailed person. sou uma pessoa cuidadosa, detalhista, Persoană foarte detaliată și atentă. There's a fact. isso é um fato, According to their perspective. de acordo com a perspectiva dele. Then this is where the debating skill comes in. Então, é aí que entra Aptitudinea de dezbatere. questões de Why debate. did he miss out Daniel 11, 40 to 45 in the baptismal vow? Por que será que ele deixou fora Daniel 11, 40 a 45 dos votos batismais? 5 în jurămintele de botez. Why ask that question? De ce a fost pus această Por que que ele fez isso? Question Nu este o Não é uma questão genuína. to instill doubt in the minds of. Foi designado a gerar dúvidas na mente daquelas pessoas que estão ouvindo. neîncredere și dubii în mintea ascultătorilor. So you think
I must have some ulterior motive. Então você acaba achando que eu tinha então uma agenda, um motivo, um plano para isso. That is a debating skill. Isso é atitude de debate, que não é um assim diz o Senhor. I just want to read some comments to you. Eu gostaria de ler alguns comentários. Vreau să vă citesc câteva comentarii. The first video that we had here at the camp meeting. O primeiro vídeo que nós tivemos aqui nessa campal sobre debates, cuidado com debatedores, And as can be expected, e como pode ser. like those videos, and there are people who oppose those. E é esperado que algumas pessoas vão gostar dos vídeos e outras vão se opor a ele. Cărora le-au displăcut. Now, all of us in this room were here when that presentation was Agora, todos aqui dessa sala estavam aqui quando essa apresentação foi falada. Făcute. So you all heard what I said. Então, vocês ouviram o que eu disse. Fix ceea ce am spus. So I want to warn you Então, eu gostaria de te alertar that people think what I'm doing in that first presentation que as pessoas acham que o que eu estou falando, o que eu fiz na primeira apresentação foi errado. when the leaders in our movement, Então, quando os líderes do nosso movimento falaram isso, Spune următorul lucru. more manipulation. mais manipulação de Parminder. Multă manipulare de la Parminder găsim. This is his comment. Esses são os comentários deles na nossa primeira apresentação. And this is from Brother Theodore Turner. E isso vem do irmão Teodoro, do Canadá. So he publicly states Então, ele de forma pública afirmou Toată lumea that I'm introducing que eu estou introduzindo manipulação na nossa primeira apresentação aqui. now obviously Obviamente, people who disagree with him. teve pessoas que não estavam de acordo com o que ele disse. Can you explain what E algumas pessoas falaram, você pode explicar que tipo de manipulação que o Parminder fez? manipulare s-a referit Parminder când ai pretins tu că el îmi face? I'll move on. Eu vou continuando aqui. Now there's a brother from South Africa. Agora tem um irmão da África do Sul, De Sud. Africa de Sud. Brother Kabani. o irmão Tabone. He and I used to walk together. Nós dois, Eu împreună a gente caminhava juntos até ele deixar o movimento. el a ieșit din mișcare. The only reason I mention this is not to gossip about people. Não, eu tô mencionando isso não para fazer fofoca, mas para te mostrar realmente o que está acontecendo. Să vă arăt exact ceea ce se întâmplă în mod real. He left the movement Ele deixou o movimento há 2 anos atrás, Acum 2 ani. in the shaking when Mark Bruce left. na sacudidura, onde o Mark Bruce deixou o movimento também. A plecat Mark Bruce. A plecat împreună cu el. This is not a comment about Isso não, eu não estou fazendo um comentário sobre este irmão. just a historical fact. É só um fato histórico. Left over that shaking, Ele deixou o movimento nessa sacudidura, Plecat în această zguduire. the shaking over Tree of Life Ministry and Future for America. na sacudidura do Future for America e Tree of Life, o Ministério Tree of Life, esses 2 ministérios. Brother Tabani, Então, esse irmão Tabone, Elder Jeff Pippinger. ele foi contra o irmão Jeff Pippinger. Fratelui Jeff Pippinger. And now, E agora, in this controversy, nessa controvérsia, de repente ele volta. În această controversie, iar Bruce vine înapoi în peisaj. not Bruce. Nu, Bruce, it's hard to me. Okay, sorry. Bruce vine înapoi în peisaj. He suddenly come back, Ele de repente então volta. and now he's on Elder Jeff E Pippinger. agora ele está ao lado de Jeff Pippinger, do Future for America. And he says this, E ele diz o seguinte: Parminder Parminder is losing it, está realmente perdendo, losing my mind. está Pierde mințile. perdendo sua mente. Doesn't see it. E ele não enxerga isso. Nu realizează că își pierde mințile. Who is correct? Quem está correto? Elder Jeff Pippinger makes 7 videos O irmão Jeff faz 7 vídeos of his apology and defense, das suas desculpas, sobre desculpa e defesa. Iertare and all I'm doing E o que eu estou fazendo is protecting my error. este é protegendo o meu erro. pe care o spun. So we can go through this. Então a gente pode ir através desses comentários. Another brother says, E outro, again continues, e Theodore continua falando. I'm framing the crisis in the way that makes my followers avoid looking at the truth.
E eu estou vendo essa crise de uma forma que os meus seguidores, eles estão sendo impedidos de ver a verdade. Isso não tem a ver com questões pessoais. Cu problemele personale. So when people attack me, Então, quando as pessoas me atacam, say that I lied in the business, dizendo que eu menti na nossa reunião, I baptize people prematurely, que eu batizei as pessoas de forma prematura, these have got nothing to do with isso não tem nada a ver com linhas proféticas. Isso são ataques pessoais. Toate sunt atacuri personale. I don't know what presentation we're on now at this camp meeting, Eu não sei qual é a apresentação agora que a gente está nessa campal, La întâlnirea asta de tabără, but I've not made mas eu não Mas eu não fiz nenhum ataque pessoal sobre ninguém durante essa campal. Tudo que eu fiz, até onde eu entendo, é te alertar sobre atitudes de debate e te explicar linha sobre linha aonde que esse movimento começou e aonde nós estamos hoje. Então ele continua dizendo que as linhas estão dizendo que Parminder e Tess estão cumprindo a profecia assim como Jeff. Parminder está escondendo seu erro através das linhas. Então, ontem, quando eu disse que Apocalipse 14 é uma mensagem para o mundo, então é por isso que a gente não pode levar para 1979. Então, o que nós fizemos foi pegar um assim diz o Senhor e fizemos um assim diz o movimento. Quando eu te mostrei essa manhã que esse é o modelo de Ellen White do verso 40 e esse é o nosso, nós abordamos o assunto de forma diferente. E o que nós consideramos então ser um assim diz o Senhor? Parminder está escondendo as suas mentiras e seus enganos através das linhas. Então, eu gostaria de desafiar aonde que eu estou mentindo nessas linhas. Se a gente tentar fazer com que Testemunhos do Luminóvel, página 11, e Reviewer Herald ser 11 de setembro, dizer que aqui é 11 de setembro, que é o que a maioria das pessoas no movimento, na verdade, a maioria das pessoas, que é o que a maioria das pessoas que seguem Future for America acreditam, eles que estão enganados, eles que estão mentindo. Porque está provado que isso não acontece, a gente não pode fazer essa aplicação. Parminder usa muitas atitudes de debate. Ele usa muitos argumentos falando em questões de debates, atitudes, falácias de espantalho. Então, ele está dizendo que eu que estou usando a ferramenta, né, a estratégia de falácias de espantalho para me defender, para atacar a eles. A razão com que Parminder não está argumentando bem é porque ele não está expondo os seus erros. Quando uma pessoa não consegue defender a sua posição, é muito fácil mostrar os seus argumentos da forma que eu estou fazendo. Eu, Parminder, né? Isso é o que nós deveríamos fazer. Se você não está de acordo com o seu irmão, não ridicularize ele. Ou coloque ele através de uma luz falsa. Ou distorça suas palavras. Se você realmente quer seguir esse princípio, assista as apresentações
que vem de Future for America e veja quem são os que estão realmente distorcendo as palavras. Ele diz, Theodore, eu não estou falando dos argumentos em relação aos votos. apărarea lui împotriva jurămintelor. Aí ele continua. Mai departe și mai departe, zice fratele acesta. Então, o ponto que eu gostaria que a gente percebesse é que cada um de nós deve determinar o que quer dizer um assim diz o Senhor. Spune cu adevărat un așa zice Domnul. Și ce semnifică acest lucru? Eu sei que na Romênia, România, because of your language, por causa da língua de vocês, isolated from many of these arguments. vocês estão um pouco isolados sobre todos esses argumentos. They're there. Mas eu gostaria que vocês soubessem que isso realmente está acontecendo, esses argumentos, eles existem. As pessoas estão brigando, argumentando Over what a thus saith the Lord. sobre o que é um assim diz o Senhor. zice Domnul. There are people who are attacking the reputations of their brothers and sisters, Tem algumas pessoas que estão atacando a reputação dos seus irmãos e irmãs, who are claiming que estão clamando que as pessoas fazem ou dizem coisas por razões que não são nem mesmo provadas. Lucruri care nu sunt rezonabile. each of us have been here Cada um de nós aqui, Tot aici. since we began this camp meeting, desde que começamos essa campal, Cara. and you need to decide for yourself. você precisa decidir por si mesmo, ao você recapitular o seu tempo que você está passando aqui nessa campal. Cât mai stăm pe aici? Have I manipulated? Será que eu te manipulei? Eu v-am manipulat pe voi? Has brother Arian manipulated? Será que o irmão Arion também te manipulou como outros irmãos, como outros palestrantes? Twisted things or framed things? Será que a gente torceu as coisas de uma forma para enganar? Și s-au construit cuvintele astfel încât să vă înșelăm pe voi? Have we avoided Será que nós evitamos difficult subjects? assuntos complexos e difíceis? Complexe sau dificile? You have to answer those questions for yourself. Você tem que responder essas perguntas por você mesmo. But what I'm saying Mas o que eu estou dizendo é that this approach of que essa abordagem de um assim diz o Senhor is being used está sendo usada to midnight cry message from doing its work. para prevenir que a mensagem do clamor da meia-noite cumpra o seu trabalho. Zirea strigătului de la mesul nopții și să-și ducă la sfârșitul împlinirea. And the way that's being done E a forma que está sendo feita Acest lucru is by destroying the methodology para destruir a metodologia de ensinos por parábolas. taking spirit prophecy quote É de pegar citações do Espírito de Profecia profetic and by going from the literal to the literal. e ir do literal para o literal. We addressed that in one of our previous. Nós falamos isso numa das nossas primeiras apresentações. This controversy is not going to go away. Essa controvérsia não vai terminar. The brethren and sisters Os irmãos e irmãs walk with a quem nós costumávamos estar juntos și am noi să mergem are now separating from us, estão se separando da gente. noi and all of us E todos nós decide temos que decidir side of the argument we a que lado do argumento nós estamos. stăm noi. Nós estamos. on the side of Future for America. Será que nós estamos ao lado de Future for America? Argumentului din Future for America, Where Elder Jeff stated O ancião Jeff falar de forma específica na sua primeira apresentação, foarte clar în prima lui prezentare, even though he said it in a rhetorical mesmo que ele mesmo que ele fale isso de uma forma retórica, guesses that he will have to go back to his Laodicean way of que ele vai ter que voltar para a sua forma laodiceana de ensinar, cătura lui laodiceană, that's the only place you can go porque esse é o único lugar que você pode ir when you reject the quando você rejeita a mensagem do clamor da meia-noite. we haven't even discussed Nós ainda nem discutimos some of the foolishness that some of these followers de algumas das talking about tolices que esses seguidores estão falando em relação ao futuro, seguidores de Jeff Pippinger, né? some of the crazy ideas that they've Alguma das ideias malucas que eles têm, nebunești. breaking all the rules quebrando todas as regras da interpretação profética. Împiedică, care distrug regulile de interpretare. so I want to pull out of this short detour Então eu gostaria de Portez puțin de la
pular esses detalhes agora. But before I do, I want to Mas antes que eu fizer isso, eu gostaria de falar uma coisa. Vreau să vă spun acest lucru. if you're watching those presentations that are coming from Future Se você está assistindo essas apresentações que estão vindo de Future for America, and presentation after presentation, e apresentação após apresentação é apenas um ataque pessoal de pessoas nesse movimento, Aceste prezentare reprezintă un atac personal cu privire la persoanele din această mișcare. ask yourself pergunte a si mesmo como isso é um assim diz o Senhor. Aceste atacuri pot să reprezinte un așa zice Domnul. ask yourself how that is explaining Pergunte como isso está explicando as linhas proféticas. Explice liniile profetice. one of the first arguments that they made. Nós falamos de um dos argumentos que eles falam, Moses was distracted que era que Moisés estava distraído Distrat. and Balaam e Balaão introduz ideas into the ideias falsas para dentro do movimento. False în mișcare. I've explained the story of Balpeor. Eu te expliquei já a história de Balpeor. We took nearly 2 presentations A gente levou 2 apresentações para fazer isso. Să facem această istorie. and I showed you systematically E eu te mostrei de forma sistemática perspective that Future for America de como a perspectiva de Future for America está errada dessa passagem. Pe care o avea Ellen White despre acel pasaj era eronată. it's breaking all Está quebrando todas as regras que nós conhecemos. Pe care Future for America o avea eronată. Deci v-am arătat cum perspectiva din Future for America era cu totul eronată despre acel pasaj, distruge toate regulile. and yet people who follow Future for America E ainda pessoas que seguem Future for America, think that was a great point, a good study. na verdade, acham que esse foi um ótimo ponto, um ótimo estudo. Vai, dar ce prezentare bună, ce idee bună ai spus. You haven't had a chance yet to look at Nós ainda não tivemos chance de olhar para a história de Davi. Am avut șansa să ne uităm și la istoria lui David. if we don't do it at this camp Se a gente não fizer nessa campal, in another camp meeting. vamos discutir em outra campal no futuro. Despre asta în întâlnirea asta de tabără o voi face într-o altă întâlnire în viitor. And for those who are listening, E para aqueles que estão ouvindo, who are concerned about que estão preocupados sobre esse grande argumento que Future for America tem, Marele argument pe care are Future for America, which is about the threefold union o que é sobre a Tríplice Aliança, celor trei părți, and our rejection of that, e que a rejeição dessa mensagem, desse conceito, asupra acelui concept, we haven't even begun to explain nós nem começamos a explicar a nossa posição sobre isso ainda. privire la acea unire a trei părți. but when we start explaining it line upon line, Mas quando a gente começar a explicar através de linha sobre linha, you'll begin to see clearly você verá de forma clara why Future for America is now in darkness and in error. por que Future for America está agora em escuridão. They have rejected the midnight. Eles rejeitaram a mensagem do clamor da meia-noite. Strigătul la miezul nopții. They do not believe in two streams. Eles não acreditam em 2 fontes de informação. Informația ce provine din două surse. They don't believe Eles não acreditam the great controversy in heaven. que no grande conflito no céu Controversă din cer, It began with two streams. começou com 2 fontes de informação. o informație din două surse. The stream that came from Satan and the stream. A fonte que veio de Satanás e a fonte que veio de Cristo. Una de la Hristos. If you're an angel, Se você é um anjo, your life depended upon sua vida depende de qual fonte você vai seguir. Sursă de informație ascultai. Now, if you do not believe in two streams of information, Se você não acredita em 2 fontes de informação na mensagem do clamor da meia-noite, I want to remind us, eu quero lembrar because it's already been mentioned, que isso já foi mas isso já foi mencionado. Levites and Nephilim Sacerdotes, levitas e netineus, were in the history onde na história, from 2014. de 2014 a 2019, Din 2014 până în 2019. This is the history of the midnight cry essa é a história do clamor da meia-noite, La miezul nopții. from the Sunday law to the close of probation. do decreto dominical até o fechamento da porta da graça. De la legea duminicală până la închiderea timpului de probă. Question was asked Uma pergunta foi feita pelo irmão Arion. Frate de Arian, why the line of the priests and the Levites Por que a linha dos sacerdotes e dos levitas se parecem diferentes? explain that. E ele explicou isso. explicat asta. But the point I want us to see Mas o ponto que eu quero que a gente veja is that this is the same history. é que essa é a mesma história Aceeași istorie Our latter rain da chuva serôdia. E para os levitas, Levites é a chuva temporã for the Nethinims. este ploaia timpurie pentru reviți și este
Aratul pentru netinim. Everyone knows Cada sabe priests are in hiding. que os sacerdotes estão Lie about why we're in hiding. Noi mințit estão escondidos e nós mentimos do motivo que eles estão escondidos. ascundere. Because we want to make ourselves look good. Porque a gente quer que a gente pareça bom. We're in hiding Nós dizemos que nós estamos nos escondendo para que Deus então nos proteja. Perioada de ascundere pentru ca Dumnezeu să ne apere. That's not true. Isso não é verdade. We're in hiding Nós estamos escondidos to protect the Levites and the Nephilim, para que Deus proteja os levitas e os netineus, Protejeze pe preoți și pe leviți și pe netinim. especially the Nephilim. especialmente os netineus. Netinim. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Ones who Eles são aqueles que devem nos ensinar, não nós ensinarmos eles. Noi, nu noi să învățăm pe ei, pe netinim. Future for America One point. E nós estamos de acordo em um ponto. Un singur lucru. At least we used to. Pelo menos costumávamos estar. The most important waymark in the reform line Que o marco mais importante numa linha de reforma Linia asta de reformă is this one here, é este aqui, the increase of knowledge. o aumento de conhecimento. Because this is where you identify Porque é aqui que você identifica the person of the hour, the chosen messenger, o mensageiro escolhido, o profeta. alesul, profetul sau omul lui Dumnezeu. for each dispensation. Para cada dispensação. Dispensațiune. So from 9/11, Então, de 11 de setembro 2014, a 2014, 11. this is the important waymark. esse é um marco importante. Marcajul important. And from 2014 to 19, E de 2014 a 2019, esse é um marco importante. La 2019 acesta este marcajul important. we understand that this is the time period of the plowing. Nós entendemos que esse é o período We used to teach de arar. E nós costumamos ensinar, costumávamos e uns ainda ensinam, in gospel que o Evangelho Eterno Veșnică is a prophetic testing message é um teste, uma mensagem profética, um teste de uma mensagem profética que primeiro produz, depois demonstra dois grupos de pessoas. două clase de oameni. which means you must have two messages. Quer dizer, então, que você tem duas mensagens. Messages, two groups. Duas mensagens, dois grupos. It's always been the same throughout history. Sempre foi assim durante a história. Not allowed to communicate Então, nós não somos... Nephilim. não nos é permitido nos comunicar agora com os netineus. God said so. Deus diz assim, I didn't. eu não. And the reason he doesn't want us to do that E a razão pela qual Deus não quer que a gente faça isso Ok. is because someone needs to be protected. é porque alguém deve estar protegido. And we don't need to be protected from the world. E nós não precisamos estar protegidos do mundo. To be protected O from us. mundo tem que estar protegido de nós. De noi. So if this is the most important waymark, Então, se esse é o marco mais importante, it has to happen in every single tem que acontecer em cada uma das histórias. So here we are with the Nephilim, Então, aqui nós estamos com os netineus, and there's this waymark here. e aqui temos esse marco. There's a message and a person connected with all of Tem uma mensagem e uma pessoa conectada com cada uma dessas histórias. Cu aceste istorii. So for the Nephilim, Então, para os netineus, as they go through their plowing, ao eles irem ao seu arar, we did, como nós, Noi the Lord must be raising Deus vai levantar alguém, ridice pe cineva în această perioadă de timp. or a number of people ou grande número de pessoas, to give these Nephilim, para dar uma mensagem aos netineus, Definim un mesaj. to plow them. para arar eles. And those people that are being raised up, E essas pessoas que estão sendo levantadas não somos nós. Pentru netinim nu suntem noi. so who are those people? Então, quem são essas pessoas? Where are they coming from? Da onde eles vêm? Would they have a message that Será que eles têm uma mensagem que é verdadeira ou falsa? Mesaj care este adevărat sau eronat? it has to be the same as this one? Tem que ser da mesma forma que essa aqui. We had a truthful message. Nós temos uma mensagem verdadeira. There was an alternative message. Tem uma mensagem alternativa que a igreja estava dando. You have to choose which one. Você tem que escolher qual das duas você vai seguir. There are not
Não existem 3 mensagens, apenas 2. două mesaje. For those of us who are in the valley of decision, Para aqueles de nós que estão no vale da decisão, remind yourself lembre-se that there are two messages. que existem 2 mensagens. You either reject the first Ou angel, você rejeita o primeiro e o terceiro anjo, ou você aceita. Al doilea mesaj sau a treia solie îngerească, ori le accepti. two positions. 2 posições. It's wrong to imagine that there are three. É errado imaginar que existem 3. Vezi că sunt 3 mesaje. The subject of the three O assunto da Tríplice Aliança de Apocalipse 16 and distinct é um assunto distinto e separado. Unirii, subiectul celor 3 părți unite din Apocalipsa este un alt subiect de discuție. for those of you Para aqueles de vocês who claim to be the defenders que estão clamando serem os defensores da revista Tempo do Fim, Sunteți apărătorii revistei timpului sfârșitului, was at the same time you attack ao mesmo tempo que você ataca esse movimento destroying that book. para destruir essa revista, apărați revista, dar și atacați persoane. por destruir essa revista, Ei atacă revista. I want to remind you eu quero lembrá-lo Vă reamintesc that there are two rivers, que existem 2 rios, râuri. the Hiddekel and the Ulai. o Lai e o Redekel. One is a river that leads to life and É leads to death. rio que te leva para a morte e outro para a vida. Și una moarte. The threefold union, the dragon, Tríplice Aliança, dragão, besta e falso profeta. Fiara, balaurul și falsul profet. with all their philosophies and Com todas as suas filosofias e mensagens, where would they all go? para onde eles vão? La care râu credeți că merge? In which river? Em qual rio? The river of life or the river of death? O livro da morte, o rio da morte ou o rio da vida? Did all go into the river of death? Todos vão para o rio da morte. We seem to misunderstand Parece que a gente não entende when we talk about three quando a gente fala sobre 3 mensagens que eles têm. La aceste părți and we try to confuse E a that gente tenta confundir isso with two streams of information. com 2 fontes de informação. acestor părți cu cele două surse de informație. You either have error Ou você tem o erro, E eroare, or you have the truth. ou você tem a verdade. They don't mix and match. Eles não se misturam. două informații, cele două lucruri. As 2 informações não se combinam, não se misturam. Study on this subject. E esse é um assunto bem grande sobre esse assunto. É um estudo bem grande desse assunto. Mas eu gostaria que a gente tivesse claro de quando a gente chega no período de 2014 a 2019, 19. If you still believe se você ainda acredita in this model neste modelo of the priests, Levites, and Nephilim, dos sacerdotes levitas e netineus, and you believe e você acredita in the everlasting gospel, no Evangelho Eterno, the world o mundo started to receive the everlasting começa a receber o Evangelho Eterno há 5 anos atrás. Veșnic acum 5 ani. And how many of you knew that? E quantos de vocês sabiam disso? We think Nós pensávamos, it's not even based upon a dust não está nem baseado num assim diz o Senhor, é apenas a nossa imaginação, estava baseado na nossa imaginação, Țările noastre. that they're going to start receiving the que eles gospel começariam a receber o Evangelho ali no futuro. Ceea ce spuneam noi era că ei vor primi Evanghelia în viitor. in the Sunday law history. Na história do decreto dominical. Așa spuneam. But here we see Mas aqui a gente vê it's years before that. que são anos antes disso. Evanghelia veșnică cu ani înainte de asta. So they have been receiving the truth. Então eles têm recebido a mensagem já há 5 anos atrás. The question is, Pergunta é, who has given them that truth? quem está dando a eles essa verdade? It wasn't us. Porque não está sendo nós. Where do they get the truth? Da onde que eles recebem essa verdade? Because they're not having dreams and visions. Porque eles não estão tendo visões e sonhos. This is not a story of Isso não é uma história de espiritismo. Este a spiritismului. this is a story Isso é uma história de que da vida real. Reală. and every single person E cada uma das pessoas dentro desse movimento, seja lá quem você for, who support Future for America, se você é pró Future for America, Susții Future for America. that breakaway movement, esse movimento que foi quebrado, or you follow this movement, ou você segue este movimento, you all know one thing. você vai saber uma coisa. Nephilim's got the truth from Da onde que os netineus recebem a verdade? world. Eles estão recebendo do mundo. So
So there must be some truth. Então deve haver alguma verdade em algum lugar. Ascuns pe acolo. If you want to claim Então, se você quer clamar the world de que o mundo is controlled by the threefold, está sendo controlado pela Babilônia, pela Tríplice Aliança, Tratați de cele trei puteri ale Babilonului. then how can Babylon então como que a Babilônia pode te dar a verdade? Adevărul, să-ți transmită adevărul. It's an incompatible model. É um modelo The reason why it's incompatible não é compatível. E a razão por que não é compatível é porque as pessoas nesse movimento não estão prestando atenção Care nu sunt atenți on the refinements of the method no refinamento da metodologia que nós 18 months. temos, nós recebemos nos últimos 8 meses. a apărut în urmă cu 18 luni. The subject of the church O assunto da igreja e o mundo, Subiectul bisericii și statului și bisericii și lumii, Jerusalem and Babylon Jerusalém e Babilônia, is one subject. é um assunto, uma camada, subiect nível. strat. So let's put that to one side. Então vamos colocar isso para um lado. We compare and contrast church state, A gente compara e contrasta igreja e Estado, Și stat. the truth and error. a verdade e o erro. Eroarea. Jerusalem, Babylon. Jerusalém, Babilônia. But these people are in Mas Babylon. essas pessoas estão na Babilônia. They don't come out of Babylon until here. Eles não saem de Babilônia até ali. Então, da onde que eles estão recebendo a verdade? Em algum lugar. Babylon, E de dentro de Babilônia, there has to be truth. tem que ter alguma verdade. People E as pessoas, o nosso movimento, Puterea noastră who are fixed on an old que, understanding of how the que estão fixadas da forma que a revista Tempo do Fim mostrava e entendia as coisas, obișnuia să învețe, they can't understand se as pessoas não conseguem entender Babylon. que dentro de Babilônia Truth. tem alguma verdade, It has to be there tem que estar lá in order to help these people. para ajudar essas pessoas. Otherwise, they cannot be plowed. altfel Ou, de outra forma, eles não vão conseguir ser arados. Truthful message Tem que ter uma mensagem verdadeira and an erroneous message. e uma mensagem errada. And all you need to do E tudo que eles têm que fazer is locate where the truth is and where the error is. é localizar onde que está a verdade e onde que está o erro. You don't even need me to tell you where it is. Você não precisa nem que eu te fale aonde que está. spun unde este adevărul. The first step, O primeiro passo, if you really believe in the lines, se você realmente acredita nas linhas, is to see the logic. é ver a lógica. There must be truth in the world. Tem que ter alguma verdade no mundo. And whether you want to call it from the beast, the false prophet, or the dragon, Seja lá se você quiser chamar de besta, dragão ou falso profeta, Fiară, dragon sau falsul profet, wherever you want to say that truth is residing, it's there somewhere. seja lá como você quer dizer que a verdade reside, está lá em algum lugar. And it must have a loud enough voice E tem que ter uma voz alta o suficiente for the Nephilims to hear. para que os netineus consigam ouvir. Because if they can't hear Porque se eles não conseguirem ouvir, eles não vão poder ser arados. why that is difficult for people to understand. Por que que isso é difícil das pessoas entenderem? Eu realmente não sei. Because every time Porque todas as vezes I've heard this, que eu falo sobre isso ou eu ouço isso, parece que todo mundo consegue entender. asta, oamenii păreau că înțeleg. they say, Eles dizem, mas Ei spun, dar there's this threefold union tem essa tríplice aliança, puterea e împărțită în trei părți. who are all evil and satanic. que são diabólicas, satânicas, são do mal. If it was also satanic, Se fosse satânica, Satanice aceste puteri, where's the se fosse toda satânica, né? Da onde que viria então a verdade? A realidade então é essa. to understand these issues Nós precisamos entender layers? trebuie să esse problema através de níveis diferentes. We're going to compare and contrast. A gente tem que comparar e contrastar. In the world, No mundo, in Babylon, na Babilônia, there's a stream of truth and there's a stream. tem a fonte da verdade e uma fonte do erro. și o sursă de adevăr. It has to be so. Tem que ser assim. Otherwise, these Ou senão, essas pessoas elas não vão poder se preparar. Pregătiți, nu pot fi gata. this is not an attack upon Isso não é um ataque da revista Tempo do Fim. Sfârșitului. This is so clear. Isso é tão claro. Even the author of the Time Mesmo o autor da revista Tempo do Fim, Chiar
consegue, conseguia ver isso. E capabil să vadă asta. É capaz de ver isso. Everyone who is following Future for America, Todos aqueles que estão seguindo Future for America, ask yourself a few questions. faça a seguinte pergunta. First of all, Primeiramente, do you believe você acredita priests, Levites, and Nethinim? nos sacerdotes, levitas e netineus? Preoți, leviți, netinim, Do you still believe Você ainda acredita that the priests que os sacerdotes and the 144,000 e os 144 mil são o mesmo grupo? crezi tu că preoții și cei 144.000 sunt același grup? do you believe that the Você acredita que os sacerdotes começaram a existir em 1989? Existență în 1989, the Levites at 9/11 Os levitas em 11 de setembro e os netineus em 2014? netinim în 2014. do you agree with this model Você está de acordo com esse modelo? which has been proven Que tem sido provado investigation e correct investigado a ser... foi demonstrado ser correto. Corecte. we have 1, 2, 3, 4 lines Nós temos 1, 2, 3, 4 linhas. E agora a gente tem uma quinta linha, based upon Acts 27 baseado em Atos 27, 7. which has helped to explain que nos ajuda a entender e reforçar essas verdades. Aceste adevăruri. if you still believe all of those things Se você ainda acredita em todas essas coisas, then ask yourself a simple question. então faça a seguinte pergunta a você mesmo. Plowing, Quem está arando o mundo? it must be truth, Deve haver verdade. as truth plowed the Levites and truth plowed the priests. Assim como a verdade arou os levitas e a verdade que arou os sacerdotes. Who is doing the plowing? Então, quem está fazendo o arar? Quem está arando? Ponto 1. Not the priests, Sabemos que não são os sacerdotes, because we don't talk to the world, porque nós não falamos com o mundo, because we're in hiding. porque nós estamos escondidos. That truth has been understood for many years now. Essa verdade tem sido entendida já há muitos anos. The Levites don't, Os levitas não, Fac asta. because they're not even in this movement. porque eles ainda não estão nem nesse movimento. They're in the church doing their own thing. Eles estão na igreja fazendo suas próprias coisas. The Levites don't even have a message, Os levitas nem mesmo têm uma mensagem. nothing, Eles não until they join. são nada até eles se juntarem a nós. Não somos nós, nem os levitas, Adventism. que são dentro do adventismo. De adventismul, If it's not Adventism, Não é o adventismo. who is it? Quem é? It has to be the world. Tem que ser o mundo. You've only got Jerusalem and Porque Babylon. você tem apenas Jerusalém e Babilônia. Você tem que escolher entre uma delas. So this information, this truth is coming from Então, essa informação, essa verdade, ela está vindo de algum lugar de dentro de Babilônia. din Babilon, dacă nu vine din Ierusalim. Can truth be polluted? Será que a verdade pode estar poluída? If it cannot be polluted, Se ela não pode estar poluída, Poluat, because that's the argument people porque esse é o argumento que as pessoas estão fazendo nessa história aqui, unadulterated. de que a verdade foi poluída, foi adulterada. care fac oamenii că adevărul a fost 100% corect. This is the very argument Esse é o argumento que Future for America está usando, in the plowing of the priest was de que a verdade, truth. de que a verdade no arar dos levitas foi de alguma forma adulterado. Început neatins, Dos sacerdotes foi de alguma forma adulterado. Linha sobre linha. Therefore, the plowing of the Levites must be unadulterated. Portanto, The plowing of the Nephilim must be o arar dos levitas tem que ser, la concluzia că și adevărul tem que ter algum ponto este pur poluído e também dos netineus. Isso é algo simples de ver. is coming out of Babylon. Você tem uma mensagem que vem de Babilônia. din Babilon. That message is a true message. Essa mensagem é uma mensagem verdadeira. Un mesaj adevărat. That truthful message is Essa, ver- unadulterated. essa mensagem ela não foi adulterada. That means Nealterat. that means it has no. Isso quer dizer que não existe erro. Eroare. It's an error-free message É uma mensagem sem nenhum erro, Eroare. that comes from Babylon que vem de Babilônia for these people. para essas pessoas. Acești oameni. Now, we need to be careful. Agora nós precisamos ter cuidado, On my part, porque eu não estou sugerindo nada parts of other people, ou da parte de outras pessoas there's a development of truth de que há um desenvolvimento de verdade, da verdade. to be. Tem que ter, There's going to come a message here porque vai ter que ter uma mensagem ali, from the world, não do mundo, but from the church mas da igreja, that says you need to
que diz que você deve se separar do mundo. de lume. Always two messages. Existe sempre duas mensagens. There will be a development of truth. Vai ter um desenvolvimento da verdade, do arar até a colheita. Clear there has to Claramente isso tem que acontecer. be. The truth here, A verdade aqui, wherever it's coming from, seja lá de onde ela está vindo, may not be teaching the truth down here. não deve ser a mesma verdade ali. Tem que ser algo diferente. This argument is easy to see Esse argumento é muito fácil perceber, from reason and common sense. através da razão e de senso comum. Sensul comun. Come to our history Quando você vem para a nossa história, in the plowing. no arado, Is that all the information that we ever knew? será que é toda a informação que a gente tinha? Que nós Informația pe care tivemos? Of course it's not. Claro que não. We don't even know 9/11. A gente nem conhecia ainda 11 de setembro ali. So how can it be the complete truth? Então, como ali pode ser a verdade completa? Has to be refinement. Tem que ter um refinamento. Here, Aqui, we never knew about Russia nós nem sabíamos sobre a Rússia resurrecting and being the king of the sendo ressuscitada como o rei do sul e sendo o rei do sul. has to be a development, Então, tem que ter um desenvolvimento de verdade. a adevărului. and there will be for the Nephilim. E também vai ter para os netineus. So what we are saying, Então, o que nós estamos dizendo, and I thought everyone agreed on this, e eu achava que todos estavam de acordo com isso, you have to. você tem que, If you believe in this model, se você acredita nesse modelo, Model. there's a truth coming from the world, tem uma verdade que vem do mundo, Lume. which is preparing, que está preparando os netinneus. Crește netinimii. and the truth is coming, E a verdade está vindo, depending upon which country you're referring to, dependendo de que país que você está se referindo, Fi. from some portion of society. por alguma porção da sociedade, do mundo. Our message is focused on the United States, A nossa mensagem ela está focada nos Estados Unidos. and therefore, Portanto, we've identified nós identificamos that the true stream of information que as duas fontes de informação that's helping the Nephilim to estão ajudando os netineus a ficarem in this prontos nessa dispensação. I don't speak about the future, Não estou falando do futuro. is the news outlet CNN. São o CNN, a revista, o jornal CNN, o canal CNN, em oposição Fox News. ao jornal Fox News. Now they're not the only two news outlets. Eles não são as únicas duas fontes, dois canais de informação, Other things mas eles se tornaram o símbolo de outros que estão abaixo deles, Sub conducerea lor. associated que eles estão associados, news outlets, que são canais associados a eles, associated organizations. organizações associadas. You have two streams of information. Você tem duas fontes de informação. Informație. Both of them are in the world. Ambas estão no mundo. În lume. How can you have a position Como é que você pode ter uma posição where people say quando as pessoas dizem there's truth and error and there's truth and error? que existe erro e verdade ali e erro e verdade ali? Error. Todas são erro. They don't even say that. Na verdade, elas nem falam isso. They say that these are the three Eles dizem powers, que esses são os três poderes, Trei puteri. or the three outlets for the three powers, ou, the three news outlets. ou são os três canais Trei canale de știrea celor. de informação. O dragão, Un canal este Baraurul. The false prophet, o falso profeta and the third one. e o terceiro, a besta. Ilea, Fiara. And if this is the dragon's news outlet, Se esses são os canais do dragão, Balaurului. it's not trustworthy. não é, então, Nu au dreptul să fie verdadeiro, não é de confiança. Então, por que a gente não deveria confiar? Because if it's from the dragon, it's from Satan. Porque se é do dragão, então é de Satanás. Balaurul se mâncă de satana. If that's the case, Se esse é o caso, then ask yourself, então pergunte a si mesmo, the Nephilim be como é que os netineus podem ser arados? how can they be plowed Como eles podem ser arados? with dragon theology? Com a teologia do dragão. If the dragon, the beast, and the false Se o dragão, a besta e o falso profeta estão de mãos dadas, Balaurul, Fiara și profetul fals își întind mâna și se facă unul cu altul. That- Adică sunt unii uiți. that is the classic definition. essa é a clássica definição de uma teoria de conspiração. E clar a teoriei conspiraționiste. So if you think
Então, se você acha that CNN que a CNN is the news outlet for é o canal do poder do dragão Folosite puterea al baraului, and it's full of truth and e error, está cheio de erros e verdades, eroare, and all these people are e todas essas pessoas estão bebendo erro beau din acest canal de știri din eroare, by listening to CNN, ao ouvirem a CNN. proud, Como que eles estão sendo arados? being prepared, Como que eles estão sendo preparados separate from the world. para serem separados do mundo? The world wants to keep a hold of Se o mundo quer ter poder sobre eles, the world, teach them how to por que que o mundo vai ensiná-los como escapar? să scape, cum să se elibereze. This is a conspiracy theory. Essa é uma teoria de conspiração, se se entendermos dessa forma, se formos entrar nessa questão. As we're told over and over again, Como já foi nos falado diversas vezes, for ourselves, nós temos que pensar por nós mesmos. and we need to reason from cause to effect. E nós temos que ver a causa e o efeito. Na nossa próxima apresentação, I just want to finish this thought off. eu quero terminar esse pensamento aqui, Din această idee aici, Just want to remind us before we close só para lembrá-los antes de fecharmos aqui. an understanding. Nós temos o entendimento Daniel 11 verse de Daniel 11, verso 40, 11 versetul 40, that looks like this. que parece como isso. Verse 40 goes all the way to the sun. Verso 40 vai até decreto dominical. legea dominicală. In the past, No passado, it was like this. era assim, A broken model. um modelo quebrado, partido, Between verses. que nós estávamos entre versos. Say it this way. Então, se eu falo dessa forma, Jesus is the word. Jesus é Jesus a palavra. the way, the truth, and the E life. Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. A way O caminho is a path. é um So the word of God is a path. caminho. Então, a palavra de Deus é o caminho. The Bible says, A Bíblia diz like a lamp unto my feet and que é uma lâmpada aos meus pés ao longo do caminho. Pentru picioarele mele pe măsură ce merg pe cale. So if this is a path Então, se esse é o caminho and this is a path, e esse é o caminho, what's in between two? o que que tem entre dois caminhos? Or when you're walking on the road, Quando você está andando na rua, o que que tem Se află pe dos lados? cale. it's a ditch. Este un șanț. Ahn, Ditch tem seria um buraco, seria outro símbolo de estar no mundo, lost. perdido. Therefore, you cannot be between verse, Portanto, você não pode estar entre dois versos. verse 40 Verso 40 all the way to the end. vai até o fim. That's the first thing that we need Essa é a primeira coisa que nós devemos nos certificar, estar certos. to correct. Que nós temos que corrigir The plowing of the priest. desde que começou o arado dos sacerdotes. Mai de la aratul preoților. The second point, O segundo ponto é, if you check inspiration, se você checar a inspiração, the Bible says that the time of a Bíblia diz que no tempo do fim, Timpul sfârșitului, when Ellen White comments on this, quando Ellen White comenta sobre isso, she says ela diz the time of the end is 1798. que o tempo do fim é 1798. Period. Ponto. And she says E ela diz we're living in que nós estamos vivendo no tempo do fim. în perioada timpului sfârșitului. but we take this passage, Mas nós pegamos essa passagem, verse 40, verso 40, cut it into two, cortamos em dois, part A and part B, parte A e parte B. create a chiasm A gente cria um quiasmo based upon the repeat baseado em repetição e ampliação. Baza repetării și detalierii, and understanding progression E entendemos progressão that the king of the north dies de que o rei do norte morre e ressurge, and the king of the south ressuscita. E o rei do sul will also die and resurrect. vai também morrer e ressuscitar. And when we take this passage, E quando a gente pega essa passagem dessa forma, pasaj în modul acesta, we create a part A and a part nós criamos uma parte A e uma parte B. therefore we have two, Portanto, nós temos dois tempos do fim. and this is not a thus saith the Lord, E isso não é um assim diz o Senhor. but we have been indoctrinated Mas a gente foi doutrinado nessa forma de pensar. we think E nós pensamos que número 2 é a única forma de fazer isso. numărul 2 este singurul mod prin care putem să facem acest lucru. repeat and enlarge, Repetir e ampliar. but it's not. Mas não é. When we first began our studies, Quando nós começamos nosso estudo, what did I say? o que eu falei? We need to consider
progression. Nós precisamos considerar progressão e repetição e ampliação. Remember? Lembra? The church only understands progression. A igreja apenas entende progressão, Extreme. extremo. O extremo. Our movement Nosso movimento apenas entende repetir e ampliar. Știa să creadă doar în repetare și detaliere. line upon line. Linha sobre linha, Extreme. O alt extrem. extremo. God wants us to be balanced. Deus quer que nós tenhamos equilíbrio. Bring both concepts Nós precisamos trazer os dois conceitos juntos. and we're now doing that. E nós agora estamos fazendo isso. Taking this model Nós agora estamos pegando esse modelo and combining it with e combinando com este modelo aqui. and in doing so, E fazendo isso, Lucru. as pessoas who are following Future for que estão seguindo Future for America For America. are saying the same estão dizendo a mesma coisa that they've said que eles falavam no passado, that we're destroying the foundation que nós estamos destruindo as fundações, because the time o fundamento, porque a revista Tempo do Fim discusses which option, fala sobre que opção, one or two. 1 ou 2. 1 ou 2. Point two, Ponto 2. repeat and enlarge. Repetir e ampliar. Time of the End magazine, A revista Tempo do Fim, the whole point of that todo ponto disso Acestei cărți. is that Daniel 11 é que Daniel 11, verso 40, parte B, Partea a doua. brings you to the time of the end. te leva ao tempo do fim, em 1989. La timpul sfârșitului 1989. The fall of the Berlin Wall. Căderea Antes, That's the pipeline of the magazine. esse é o ponto principal, a ideia principal da revista. That you have a repeat and De que você tem repetição e ampliação, a segunda opção. repetare și detaliere, varianta a doua. and it does not acknowledge this. E eles não reconhecem isso. Nu se prezintă deloc prima variantă, progresia. It does not acknowledge Não reconhece essa linha de progressão, Acolo a scris, nu se referă la linia progresiei. which only gives you one time at the end. que apenas te dá um tempo do fim. And this is now a subject of the midnight cry. E esse agora é um assunto do clamor da meia-noite. Subiectul strigătului de la miezul nopții. And because it's part of the midnight cry message, E porque faz parte do clamor da meia-noite, da mensagem do clamor da meia-noite, agora as pessoas estão atacando isso. Oamenii atacă acest lucru. and they're going to attack this E eles vão atacar toda essa teologia aqui. Toată această teologie aici, and they're going to reject E eles vão rejeitar a aplicação de 1840 aplicația 1840, in the future no futuro. if Se you cannot combine both. se você não conseguir combinar esses dois modelos. This is what we're teaching in our movement. Isso que nós estamos ensinando hoje no nosso movimento. în această mișcare. I believe Eu acredito that we are understanding a thus saith the Lord que o nosso entendimento de um assim diz o Senhor, que nós estamos entendendo a um assim diz o Senhor da forma correta. Corectă. we take a Bible Nós pegamos um verso bíblico ou uma citação do Espírito de Profecia, Care e spiritul profetic, we understand its original context nós entendemos seu contexto original and then we make an application e então a gente faz uma aplicação. and that's how we should be E é assim que nós deveríamos usar um assim diz o Senhor. from literal, A gente vai do literal para o simbólico, not literal to literal. não literal a literal. That's why people are struggling with the Sunday law issue today. E esse é o motivo que as pessoas estão tendo dificuldade com a questão do decreto dominical hoje. Because they don't understand about dispensation. Porque elas não entendem sobre dispensação. They don't understand where to cut lines. E eles não entendem que a gente pode cortar as linhas. And they don't understand that you cannot. E eles não entendem que você não pode ir de literal a literal. literal la literal. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you. Pai Celestial, nós te agradecemos. We ask that you would be with us, Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, that we might glorify and honor you. que a gente te glorifique e te honre. Help the study of your word Nos ajude para que o estudo da sua palavra be the means of us gaining eternal life. seja uma forma de nós ganharmos a vida eterna. And pray these things in the name Nós oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém.